eu disse, eu quero esse tema mesmo, porque iríamos fazer outro tipo de tema, mas aí nossa gestorinha disse, Fatinha, eu queria muito sobre família. Eu disse, não seja por isso, nós vamos. E aí eu continuei com o mesmo tema, porque nossas famílias precisam da bênção de Deus. E cada tema que a gente estuda, a gente trabalha em oração, conversando com as crianças. E é muito interessante, eu acho lindo, viu, Vaninha, viu minha irmã Rosilda? Porque é tão interessante. Quem é vovó aqui? Ou vovô? Gente, é tão lindo ver seu neto, como ele se preocupa. Eu acho a coisa mais interessante é como eles se preocupam com a vovó. Eles pedem pela vovó, pelo vovô. Eles pedem, não fiquem ciumentos não, papais, mas eles pedem mais pela vovó e pelo vovô do que mesmo pela mamãe. Eles oram muito por esses avós. E é lindo isso. E eles se ajoelham. Um dia eu tirei até a foto, porque eu nem preciso mais. Quando eu digo, vamos orar, eles já vão ajoelhando. Eles já se acostumaram tanto, que eles já se debruçam. Você precisava entrar num momento desses. Você vê a quietude dessas crianças na hora da oração. É impressionante. Eu queria até, se possível, a gente qualquer dia mostrar isso aqui para vocês, porque é lindo. Eles já vão assim tudo quietos. Para você ter ideia, eu ensaiei essa programação, que não chega a ser uma cantata, sem um microfone. Nosso microfone deu um defeito no fio, e eu ensaiei. Olha, vou dizer uma coisa, aqui tudo cheio de crianças, e na hora da oração eles me escutam, eu falo e eles repetem. E lindo isso, porque é um silêncio, uma quietude. Irmãos, só Deus faz isso. Crianças de 2 anos, tudo quieto, caladinho, orando. Crianças maiores que são inquietas às vezes, e tudo ouvindo e repetindo e orando por vocês. E eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que as vidas de vocês estão sendo muito abençoadas e Deus nos ouviu. Amém. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 127. E já convido a nossa gestorinha, porque ela vai dar uma saudação para vocês, vai orar. Depois nosso querido pastor, que já chegou ali, pronto para falar nesta noite algo da parte de Deus para as nossas famílias. Então eu quero ler com você esse salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus está cuidando de você. Olha que coisa linda o Senhor fala agora. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Mamães, vovó, coloque assim a mãozinha na sua barriguinha, feche seu olho e diga a Deus obrigada, porque o meu ventre gerou uma descendência. E essa descendência será poderosa na terra. Você crê nisso? Você pode dizer amém por isso? Como flechas na mão do guerreiro, assim serão os teus filhos. Feliz o homem, feliz a mulher que enche deles a sua aljava.
não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus abençoe a sua família, que Deus edifique a sua casa, a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os avós, os tios, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos nós. Vejam quantas bênçãos quando nós temos a família edificada sobre a rocha. É fácil? Não é fácil. Mas vale a pena você edificar sua família sobre a rocha. Nós edificarmos nossa família sobre a rocha. Porque com certeza as bênçãos vão chegar. Então, vamos nos esforçar para conduzir os nossos filhos, a nossa família, o nosso lar sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Vamos ficar só um pouquinho de pé, nós vamos orar, porque depois nós vamos ficar uma boa parte do tempo sentadas. Gente, vocês devem ter percebido que o espaço aqui ficou maior. É porque eu sei que tem alguns pais que querem fotografar, nós dividimos as turmas. A turma da manhã veio hoje e a turma da tarde vai vir amanhã, porque na última apresentação foi muita gente e ficou bem difícil, tanto para vocês como para a gente também. Então nós demos agora esse espaço maior e dividimos as turmas em virtude disso aí. Eu espero que dê certo e a gente se acomode com tranquilidade e vocês possam desfrutar dos momentos que vão vivenciar aqui com os filhos de vocês. Oremos. Querido Deus, Pai amado, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Graças te damos, Paizinho amado, por este dia tão especial que o Senhor nos presenteou. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, cuida de cada um de nós, continua no controle das nossas famílias, Senhor Deus. Que as nossas famílias estejam sendo edificadas sobre a rocha. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê sabedoria, direcionamento, o Senhor esteja nos fortalecendo, nos ajudando, ó Pai, para conduzir os nossos filhos, a nossa família. Pois, Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre a vida de cada um de nós, se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, uma bênção especial por cada família que está aqui. Que o Senhor esteja cuidando, esteja sustentando, esteja fortalecendo, esteja abençoando. E que eles estejam em todo o tempo glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Abençoa-nos e nos dá, Senhor Deus, uma noite abençoada, uma noite na Tua presença. Que o Senhor receba todos os louvores, toda a adoração que vai ser feita aqui neste lugar. Que chegue diante de Ti como aromas suaves. Cuida de cada uma dessas crianças que vão estar aqui, Senhor. Que o Senhor cuide, que o Senhor traga à memória tudo que eles ensaiaram. E que tudo seja, Senhor, para o louvor da Tua glória. Muito obrigada, Paizinho querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Podem sentar, gente. As meninas não? Achou? Convidamos agora o pastor Paulo, que vai trazer uma mensagem para os nossos corações. Graças e paz, irmãos. É muito bom estar com vocês aqui nesta noite que a gente já havia algum tempo preparando para que a gente pudesse compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus, que Deus é tão organizado, que criou esse mundo tão bonito que nós temos hoje. Imagine séculos atrás, como era lindo este planeta Terra, não é? E por isso nós estamos aqui para pensar um pouco com vocês sobre o padrão de Deus para a família. Nós acho que a maioria não está com Bíblia, mas vamos abrir as nossas Bíblias, quem estiver com Bíblia, né? No Palavra de Deus,
no Gênesis 26, versículo 25. Gênesis 26, versículo 25. Onde a gente vai ver um pouquinho aqui, nesse texto, do padrão de Deus para a família. Isaac casou com a mulher de Deus, então foram viver juntos. Aí diz o texto: Isaac construiu neste lugar um altar, e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outros poços. Nós entendemos aqui que Deus estava dando e está dando para nós hoje um padrão de família, para que nós possamos seguir este padrão. É um padrão importante porque é um padrão dado por Deus a Isaac e também a nós outros que estamos aqui. É interessante notar que quando Deus criou o mundo, criou o universo, Ele criou esse universo organizado. O Espírito de Deus pairava sobre as faces da água e via muita coisa errada, o mundo estava em um caos completo. Aí Deus fez o que, Dene? Deus criou a organização. Do caos, a organização. Então Deus é um Deus que tem padrão. É um Deus organizado, um Deus que planeja, um Deus que executa tudo conforme a vontade dEle e para a glória dEle. E nessa perspectiva nós lemos esse texto. E é importante lembrar que esse texto mostra algumas coisas importantes para cada um de nós que estamos aqui, para cada família nossa que temos aqui nesta noite. Em primeiro lugar, ele coloca Deus. É interessante, não é? Edificou um altar a quem? A quem o altar que ele edificou? A quem foi? A Deus. Ele edificou no lar dele um altar a Deus. Por isso nós devemos estar sempre dando prioridade a Deus. Como no texto que Fatinha leu aqui, muito interessante, né? Se Deus não estiver na casa, em vão trabalha os que edificam aquela casa. É necessário que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Edificou um altar a Deus. E é interessante que em Mateus 6, verso 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É importante entender essa verdade, buscar a Deus em primeiro lugar. É interessante que essa palavra aqui, Jesus deu para os discípulos. Os discípulos estavam preocupados com a comida e com o vestir. Com a comida e com o vestir. Aí Deus diz assim, Jesus diz, olha os pássaros, eles não têm onde guardar, não planta, não colhe, mas Deus dá tudo aquilo que eles precisam. O Senhor Deus dá tudo aquilo que eles precisam. Aí com relação à roupa, olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Olha o que Jesus chega a dizer. Aí diz para ele, vocês não são melhores que os pássaros e os lírios do campo? Claro que são. Aí ele diz, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus aqui está dizendo que a ansiedade é inútil. Inútil. Não adianta para nada. Por mais ansioso que eu e que você sejamos, a gente pode acrescentar 1 minuto às nossas vidas. Hein? A gente pode acrescentar 1 minuto. Por mais ansioso que eu esteja, por mais ansiosa que você esteja, você pode acrescentar 1 minuto. Não podemos acrescentar nada à nossa vida, irmãos. A ansiedade para Deus e para Jesus é fruto de falta de fé. Quando você não crê em Deus totalmente, você fica ansioso para conseguir algo com a sua própria força. Não é verdade? É verdade ou não? Quero que responda. É verdade ou não? Opa, é verdade ou não? É verdade. Quando nós não cremos em Deus, nós queremos que algumas coisas sejam feitas pelas nossas próprias mãos. O maior mandamento, os fariseus chegaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Mateus 22, 37 a 38, Jesus responde, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E Jesus aqui nesse texto está afirmando que temos que amar a Deus com todo o nosso ser, com a mente, com o coração, com entendimento, com todo o nosso ser devemos amar a Deus, buscar a Deus.
Aí eu faço uma pergunta: será que no seu casamento, você e sua esposa, seu esposo, vocês buscam a Deus desta forma? Com todo o ser, com toda a vontade, com toda a adoração? Hein, queridos, hein, queridas? Você busca a Deus com todo o ser, com toda a vontade, com todo o entendimento, com toda a sua alma? Isso é importante entender. E se não estamos fazendo, é necessário que busquemos fazer. Todo o nosso ser, Deus tem que estar em primeiro lugar. Nada dentro da família pode ser maior do que o nosso amor a quem? A Deus. Nada pode ser maior do que o nosso amor a Deus. Vamos repetir isso comigo? Nada, agora está fraco, vamos lá. Nada pode ser maior do que o nosso amor a Deus. Isso é verdade. E vou falar um pouquinho do primeiro casamento, que foi Deus que fez. No livro de Gênesis ainda, no capítulo 2, de 18 a 25. Vou só pegar algumas palavras para mostrar para cada um de nós como Jesus Cristo, como Deus prepara o casamento. De 18 a 25. Vou só ler partes mais importantes. Então, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, ou a mulher esteja só. Isso é o que Deus pensa, o que Deus quer para as nossas vidas, irmãos. Não é bom que o homem ou a mulher esteja só. Vou fazer uma ajudadora para este homem, que seja a semelhança dele. Porque Adão procurou nos animais, todos tinham, o macaco tinha a macaca, o boi tinha a vaca, mas não tinha ninguém para comparar-se a ele. Então Deus fez quem? Eva. Eva devia ser muito bonita, né? Feita pelas mãos de Deus. Já pensou que coisa linda, né? Então deu a mulher ao homem e começou então a viver. No verso 21 diz: tirou a costela, fechou com carne. E nós temos uma costela a menos que a mulher. Sabe disso, mulheres? Hein? Vocês sabem disso? Os homens têm uma costela a menos do que a mulher. Foi exatamente quando Deus tirou essa costela para fazer a mulher. Não tirou da cabeça nem dos pés. Tirou da costela, sabe por quê? Para que ela possa ser amada e protegida por nós homens. Por nós homens. Deus não é a favor nem do machismo, nem do feminismo. Machismo e feminismo são abominações para Deus. Deus não gosta daquele cara que manda, que exige. Também não gosta daquela mulher que manda, que exige. O casamento tem que ser uma união perfeita entre homem e mulher, abençoados pela pessoa de Deus. Amém? Esse amém está bom. Amém, irmãos? Amém, assim fica melhor. 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, unirá-se à sua mulher. Então, quando vocês vão casar, é necessário que haja essa disposição, tanto do homem quanto da mulher, para separar do pai e da mãe. Claro, não é uma separação toda, total, não. Vocês podem ajudar, eles podem ajudar vocês. Mas a partir daquele momento onde vocês se casam, é necessário que seja um laço cortado, o laço umbilical. Tanto do homem como da mulher. Tanto do homem como da mulher. Tem que ser cortado esse laço umbilical. As decisões que vocês vão tomar agora não vai depender do pai ou da mãe. É isso que eu estou dizendo. As decisões que vocês dois que são casados, as decisões que vocês vão tomar desde que vocês casaram para depois, não vai depender do pai dela ou no seu pai ou da sua mãe ou mãe dela. Tem que depender de vocês dois. Não pode depender dos pais. Não pode depender dos pais. Tem que depender da sua atitude, da atitude da sua mulher diante da vida. Porque a gente tem que aprender com os erros e com os acertos. Quando a gente erra, a gente aprende. Hein, Gi? A gente aprende quando a gente erra. Aprende muito. Quando a gente acerta, a gente vive. Porque a gente vai acertando o caminho que a gente estava andando, irmãos. Não é verdade isso? Não é verdade? A gente tem que acertar e errar sozinhos. O cordão umbilical tem que ser
cortado. Amém? Cordão umbilical tem que ser cortado, queridos. Segundo, uma só carne, no verso 24, eles se tornaram uma só carne. O que é se tornar uma só carne? O que é? O texto diz que o casamento seja monogâmico, entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, pois eles se complementam, não é verdade? Acho que a grande maioria aqui é casado. No casamento há uma complementação do homem com a mulher, não é verdade? Na sexualidade, não dá? O homem e a mulher estão juntos. A relação sexual, daqui a pouco eu vou falar sobre, é junto, homem e mulher juntos. Não pode ser homem com homem, nem mulher com mulher. Por quê? Porque é contra a vontade de Deus. Deus criou o casal, Deus criou o homem, criou a mulher, Adão e Eva, para que eles pudessem viver alegremente na presença do Senhor. Quinto, estavam nus, vivendo nus, e não sentiu vergonha. A pureza no relacionamento. Eu sei que depois de tantos problemas, de milhares de anos, a gente chegou a um tempo que a gente tem dificuldade com relação a isso. A pureza no relacionamento sexual. Mas é importante que a gente entenda. E no primeiro casamento que Deus fez, Deus foi o ministro do casamento. E Adão e Eva foram as pessoas que casaram. Casamento foi ideia de Deus. O sexo é uma bênção. Não é apenas para procriação, não. Casamento, o sexo no casamento é uma bênção dada pelo Senhor Deus ao homem e à mulher. Celebrem isso. Digo, que coisa boa eu vou celebrar Deus na minha sexualidade. Deus deu a vocês sexo, homem e mulher, ou não? Deu ou não? Deu. Você foi feito por Deus com sexo, para que vocês pudessem aproveitar dentro do relacionamento sexual entre vocês. Porque sexo é uma bênção, é ou não é? É ou não é? Sexo é uma bênção, não só para a procriação também, mas para o proveito, a bênção que Deus deu a vocês. Amém? Em primeiro lugar vem o quê? Deus. Ele armou uma tenda para adorar a quem? Deus. Segundo lugar, armou ali a sua tenda. Quando fala de armar a tenda, o que acontece? É quando lá as casas eram tendas, né? Ele está se preocupando agora com a família. É interessante, irmãos, aqui presentes e amigos, que Deus cria a família antes do pecado. No capítulo 2, como eu falei aqui dessas questões do casamento, foi antes do pecado. No capítulo 2 ele cria a família. No capítulo 3, Adão e Eva caem na tentação do inimigo. Então, irmãos, é importante a gente entender isso. A criação da família foi antes do pecado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Foi antes do pecado. E é importante que a gente entenda isso e vivencie isso. Família é bênção de Deus. No livro de Hebreus 13:4, não vou precisar ler. Venerado entre todos seja um matrimônio sem mácula. Matrimônio sem mácula. Tem que ser venerado. Tem que ser venerado. Queridos, amar não é um sentimento, não. Se fosse um sentimento, seria fútil. Amar é uma decisão. Por isso, às vezes, a gente casa, né? Aí, primeiro ano, segundo ano, quando chega no terceiro, quarto ano, a rotina do dia a dia, vem filhos, aquelas coisas todas. Aí, muitas vezes, se separam. Mas por quê? Porque a gente não entende que amar é uma decisão. Vamos dizer junto, amar é uma decisão, vamos lá? Amar é o quê? Amar é uma decisão, não é uma paixão que aparece por um momento e depois desaparece. Não, não é. Amar é uma decisão. Você escolhe amar, eu escolho amar. Nós escolhemos amar. Nós escolhemos amar. Terceiro, os servos ali cavaram um outro poço. Aqui é o trabalho. Deus, família e trabalho. Deus, família e trabalho. Querido, o casal tem que colocar em terceiro lugar o trabalho. Não em primeiro, porque primeiro vem quem?
Deus. Não em segundo, porque em segundo vem o quê? A família. Mas em terceiro lugar vem o trabalho. E é necessário que a gente entenda isso. Sabe por quê? Porque nem vive só do amor. Alguém já aqui viveu só de amor? Não. Porque o trabalho traz sustento. É necessário que a gente entenda que o sustento tem que ser produzido pelo homem e pela mulher, sem desacreditar que Deus também pode ajudar a nossa família. Devemos trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Não é verdade? Isso é importante, tanto para homem quanto para mulher. Devemos trabalhar para viver, não viver para trabalhar. O trabalho nos dá garantia e dignidade. Essa dignidade diante dos outros e nós mesmos. Nós nos sentimos bem quando estamos sustentando a nossa família. Quando eu sustento a minha família, quando a minha mulher me ajuda nesse sustento, a gente louva a Deus porque Deus está nos dando sustento. Da mesma forma, o homem em sua casa, não sei se você mulher trabalha, ou você trabalha, o homem não, mas é importante que a gente entenda, cada um de nós aqui, a importância do trabalho para a família e para o homem e para a mulher. Dignidade. O trabalho dá dignidade ao homem e à mulher. Terceiro, o trabalho traz realização. Ninguém consegue se realizar sem ser útil. Você conhece alguém que é realizado sem ser útil? Que não serve para nada, não trabalha em nada? Claro, quando você é jovem, adolescente, tudo bem. Chega a época de trabalhar, a época da responsabilidade. Você já viu alguém que está na época de trabalhar e não consegue trabalhar? Feliz da vida porque não consegue trabalhar? Quantos conhecem alguém assim? Eu não conheço ninguém. Sem trabalho o homem não tem dignidade. Sem trabalho, eu e você não temos dignidade. Isso é muito importante. Realiza a cumprir a nossa função social. A minha função social é ser pastor. Sou pastor. A minha esposa trabalha com educação religiosa e família. Então é importante a gente entender isso, irmãos. Eu não sei qual é a sua profissão. Quem aqui é professor? Levanta a mão, professor. Temos professor. Quem aqui é engenheiro? Quem aqui pilota helicóptero? Então, temos muitas coisas aqui, muitas profissões, e tudo isso é importante para que haja um andar da nossa sociedade. É ou não? Sim ou não? É verdade. Por isso é importante a gente entender esta verdade. Para a sociedade que nós temos, também trabalhar é algo digno e algo importante. Queridos, vamos rever aqui alguns pontos. Primeiro, Deus tem que ser adorado em nossas casas. Aí eu quero fazer uma pergunta. Será que na sua casa, no seu lar, Deus é adorado? Deus é adorado? Uma pergunta para vocês, para cada um de vocês. Se está em casal, pergunta: será que a nossa casa é espaço para adorar a Deus? Devemos ter um altar, erguer esse altar ao Senhor em adoração ao Senhor, onde Jesus tem prazer em entrar, ainda mais prazer ainda que Ele não vai querer mais sair. Não vai mais querer sair. Em segundo lugar, a família deve ser respeitada e amada. Devemos criar uma atmosfera, um lugar aconchegante, onde há prazer em ficar. A sua casa, o seu lar, você tem prazer em voltar para casa? A sua esposa tem prazer de ficar lá? Outro questionamento. E em terceiro, devemos ter uma profissão digna, honesta, que a nossa família seja sustentada. Isso vai conferir dignidade para você homem, para você mulher e para os filhos também desse lar. Amém? Eu quero fazer uma pergunta agora. Você viu o padrão de Deus? Deus em primeiro lugar, família em segundo e trabalho em terceiro. Você quer que a sua família esteja dentro desse padrão de Deus? Esteja dentro desse padrão de Deus. Você quer isso?
Você quer isso? Você quer isso? Você quer isso? Nós queremos isso. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dirija em todos os momentos da nossa vida, seja no lar, seja fora do lar, seja onde estivermos. O Senhor Deus quer nos ajudar. Amém? O Senhor Deus quer. Por quê? Porque Ele criou a família antes do pecado existir. Então a ideia de Deus é a ideia de uma família. Isso é a ideia de Deus para nossas vidas. Amém? Oi, está muito fraco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar. Vamos orar. Deus e Pai, nesse momento e nesse instante, eu quero te pedir por todos os casais que temos aqui, ou pessoas que estão só, o marido ou a mulher que está só. Eu te peço, Deus, que tu venhas abençoar esta família, os avós também. Senhor, traz sobre eles, Pai, a dimensão do que tu queres para o casamento deles. Ó Senhor, se eles não fizeram nada disso, que a partir de hoje eles comecem a repensar essa ideia de ter o padrão de Deus na sua família. Que eles possam ter um lugar para Deus em adoração. Que eles possam valorizar a família e que eles possam valorizar o trabalho que tu dás para eles. Ó Deus, nos abençoa, nos guarda, abençoa cada casal aqui. Abençoa a mulher solteira, a mulher casada que está aqui sozinha, o homem casado que está aqui sozinho. Mas que esta palavra que vem de Deus para o coração deles possa ser adquirida por eles com fé, com consciência de que eles devem fazer isso. Abençoa as nossas vidas, Deus, e nos ajuda a caminhar na criação dos nossos filhos. Hoje estamos encerrando o semestre dos filhos que estudam aqui ou manhã ou tarde. Mas que tu possa nos abençoar e a nossa família possa viver bem, para o nosso bem, para o teu bem e para o bem dos nossos filhos. Abençoa as nossas vidas, Deus, no nome de Jesus eu te peço. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Nós vamos ouvir uma música bem especial pelo quarteto do Colégio Batista e nosso querido Marcelino tocando e Anderson no teclado. Então nós vamos receber as nossas queridas professoras com muita alegria. Tudo bom? Tá bom? O quê? Uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel.
Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá Vamos louvar a Deus. viver sem ti. Vamos dizer, faça do meu lar, diga. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. E agora nós vamos ouvir as crianças do infantil. Eles estarão cantando em homenagem, em gratidão a Deus por nossas famílias. Pode colocar. A primeira. Ei, amiguinho, eu vou te contar um negócio. Você sabia que a família é um presente de Deus para nós? Eu amo a minha família. A gente tem razão que sobra pra louvar ao Senhor. A gente fala com amor de tudo que Ele nos fez e proclamamos que Jesus é um motivo pra cantarmos assim. Alegremente, sempre juntos, não dá pra parar. A gente sente a unção de Deus a transbordar e agradecemos ao Senhor que nos deu uma família feliz. A gente canta, a gente louva, sempre juntos, todo dia.
vou te contar um negócio. Você sabia que a família... Cadê a música? Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Mais Jesus, alto, mais alto. é feliz o lar, Bem forte. é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Canta bem alto pra mamãe ouvir. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai, mamãe está Jesus. É feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Bem forte. É feliz o lar. É feliz o lar. Agora canta mais forte. É tão bom saber que a nossa família é um projeto de Deus. Não é mesmo, criançada? A minha família é o quê? É projeto de Deus, a minha casa, a minha família. É projeto de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus irmãozinhos. Foi Deus que me deu. A Minha casa, a minha família. é projeto. É projeto de Deus, a minha casa, a minha família. É projeto de Deus, Tudo que tenho, bem alto. tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, Meus meus irmãozinhos, foi Deus. foi Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas. eu canto e Canto dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas. Eu pulo e canto dando glórias a Deus.
minha casa. Bem alto agora, Liz. Tudo que tenho, foi Deus quem me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus. quem me deu. Por isso, Bato palmas. eu canto, dando glórias a Deus. por isso. Que linda. Eu pulo e canto, dando glórias A Deus. Por isso, bato palmas. Eu pulo e canto. Dando glórias a Deus. Por isso, Bato palmas. Eu pulo e canto, dando glórias a Deus. lindo. Vamos dizer o versículo agora bem lindo. Todo mundo falando. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu. Agora eu quero ouvir mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Os pais, por favor, esperem. Eles vão ter que voltar para a sala. E as professoras vão cantar outra música, oferecendo a Deus e às nossas famílias que estão aqui representadas. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, por cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe cada dia, que o Senhor esteja restaurando, fortalecendo. E nós vamos nesse momento exaltar, glorificar e adorar o nosso Deus, que é santo para sempre. Que você possa, daí onde você está, junto com o seu familiar, glorificar e exaltar o nome desse Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Você pode dizer teu nome? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E
Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E nós vamos orar. Eu queria pedir a Masa, por favor, que ela orasse pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelo pai dessas crianças, pela mãe, pelos avós, por toda a família nesse momento. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa família, que é um projeto lindo de Deus. Querido e amado Deus, em Tua presença, ó Pai, queremos Te agradecer. Te agradecer por este momento em que separamos para juntos adorarmos o Teu nome e adorarmos a Ti, porque Tu és o Deus da família, porque Tu és o Deus da nossa vida. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor faz nos lembrar a cada dia que a família nasceu no Teu coração. Obrigada, Senhor, por cada pai, cada mãe que se encontra neste lugar. Muito obrigada, Senhor, porque além de prestigiar este momento, eles vieram, ó Pai, agradecer a Ti pela família que o Senhor concedeu. Muito obrigada, Deus, por este culto que damos a Ti. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que se encontra neste ambiente. Abençoe cada lar aqui representado, Senhor. Que o Senhor visite cada família. Que o Senhor entre em cada lar, solucionando todos os problemas, ó Deus. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com algum problema no seu lar. Ó Deus, Tu és o Deus que pode resolver todas as coisas. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas causas. São tantas causas impossíveis para nós que muitas vezes nós queremos desanimar, nós queremos desistir, mas nós temos um Deus grande, um Deus que faz muito mais do que pensamos e muito mais do que pedimos. A Tua palavra diz que Tu és o Deus do impossível. E se tem algum pai, alguma mãe aqui com algum problema e que nessa noite eles estejam com este pensamento: não tem mais jeito, não tem mais solução, o Senhor diz nessa noite: eu sou a solução. Amém, Jesus. Eu sou a porta. Se alguém bater, eu abro e você entra por ela. Então, Senhor, abençoe cada lar, abençoe cada pai. Deus, traz as respostas necessárias para cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para nós. Fica conosco, ó Deus, permanece conosco. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos dizem: amém, amém. Podem sentar. Talvez você esteja perguntando o motivo desta programação. O motivo é o seguinte: eu não sei se tem alguém que estava no outro turno, mas nós todo ano, nós fazemos no meio do ano um culto de gratidão ao Senhor. Na verdade não é uma cantata, como nas outras programações. É um culto que nós damos ao Senhor, irmãos, porque se você parar e pensar, a gente num colégio com o turno da manhã, quase 500 crianças, turno da tarde, e nós chegamos todo meio do ano, todo final de ano, com a bênção do Senhor, seus filhos inteirinhos, não é? Seus filhos, já pensou, essas crianças do pequenininho ao maior, sobe escada, desce escada, anda nesse colégio, entra nos banheiros,
Então, e Deus tem nos protegido. A gente, às vezes, para essa sala aqui, algumas professoras, e ficamos comentando como os anjos têm trabalho, porque eles ficam vigiando mesmo os filhos de vocês e a gente também. E muitas vezes não é fácil, porque nós temos aqui crianças, né, de todas as classes, de todo jeito, né? Uns vêm às vezes de famílias separadas, e aí a gente tem todo esse contexto de ajustar tudo isso, e às vezes uns meio que com alguns tipos de transtornos, e tudo isso para a gente trabalhar e juntar todos. E não é fácil, mas Deus tem nos dado a graça, a sabedoria e saúde também, porque tem vezes que a gente adoece mesmo. Essa semana mesmo, segunda-feira, hoje está com 8 dias, eu estava aqui no ensaio, cheguei bem. Quando foi um certo momento, eu passei tão mal, mas tão mal que eu caí quase sentada aqui. E foi tão bonito, porque eles tiveram todo aquele cuidado, né, do pequenininho ao maior. E eles ficaram bem quietinhos. A maioria dos meninos, que me chamou muito a atenção, vieram aqui, me abraçaram e oraram, estenderam a mão. E outro dizia: tia Fatinha, pelo amor de Deus, não morra não. Tia Fatinha, não morra não, tia Fatinha. E um botou para chorar, e o outro disse: não diz isso não. E eu só ouvindo aquilo. E eles começaram a orar. E de tarde eu já ensaiei bem melhorzinha. Mas é desse jeito que acontece. A gente vai, né, tanto trabalhando e ajudando eles, e eles nos ajudando. A gente ora por eles, ora pelas famílias. Eu quero saber as vovós que estão aqui, levante a mão. Olha, que coisa linda, vovó. Você não tem ideia de quanto o seu netinho, a sua netinha ora por você. É muito lindo. Porque, olha, eles pedem, viu, mamães e papais, não fiquem com ciúme não, nem a titia. Mas eles oram intensamente pelas vovós. Que privilégio ser a avó de uma criança que conhece Jesus. Porque eles oram e é lindo. E quando eu digo assim, olha, todos os turnos, eu digo, vamos orar. Não, às vezes eu digo, vamos sentar mesmo. Eles já vão ajoelhando. Às vezes eu quero eles sentadinhos, está tão quietinho. Mas eles se ajoelham de um jeito que esses dias me chamou a atenção. E eles ajoelham naquela quietude. Porque eles aprenderam que na presença de Deus nós calamos, nós reverenciamos Deus, nós respeitamos a presença de Deus, mesmo sem a gente ver Deus. E é lindo, vocês, olha, tem horas que eu tenho desejo que você, mamãe, você, papai, chegue aqui, nesse momento, e olha como eles ficam. E teve até um dia que eu tirei até a foto, eles tão quietos. E um silêncio nesse ambiente. Aqui tudo cheio, olha, de crianças. E eles, porque muitos, aliás, todos ensaiaram. Mas nem todos vieram. Mas todos estavam ensaiando. E todos ficam muito quietinhos aqui. E é uma bênção. E eu louvo muito a Deus. Porque vocês estão educando seus filhos muito bem. Estão ensinando seus filhos. Estão deixando num ambiente onde verdadeiramente Deus está presente. Isso é maravilhoso. Eu quero convidar a Jacira. Enquanto ela vem, eu vou ler com vocês o Salmo 127. Diz assim, olha. Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão você está trabalhando, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga desse jeitinho: Deus está cuidando de você. Dia e noite, os olhos dele estão sobre a tua família. Amém. O verso 3 diz assim: herança do Senhor. Não é qualquer coisa o seu filho. Seu filho é a melhor herança que Deus lhe deu. São os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então deixa eu dizer só essa frase para você. A maior riqueza, a maior herança, a maior dádiva, abaixo de Deus, abaixo da salvação, é o homem, é a mulher ter a sua família. Porque a sua família é bendita do Senhor. Deus abençoe vocês com o tema que o Senhor nos deu através do pedido da nossa gestorinha, família edificada sobre a rocha. Que seja assim a sua família, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Eu tenho uma palavrinha para dar para vocês. Da última vez nós tivemos um pouco tumultuado a nossa apresentação. E por isso nós resolvemos fazer nesse outro formato, que é a educação infantil e depois o fundamental. Turno da manhã hoje, turno da tarde amanhã. Então, eu espero que atenda a todos e a gente possa poder participar de uma forma mais tranquila, mais leve, sem aquela agitação, se levantando, sentando aqui na frente, enfim. Estamos tentando atender. Estamos vendo que nem todos tiveram condições de participar, mas aprove ao Senhor trazer os que aqui se encontram. E que Deus esteja falando grandemente ao coração de vocês, através da mensagem, através dos louvores, através das crianças. Que Deus esteja usando cada uma delas para o louvor e a glória dEle e para a edificação de nossas vidas. Amém? Vamos agora ter um momento de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, para Te adorar, para Te louvar, para Te glorificar, para Te agradecer tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelos livramentos que recebemos durante esse semestre, onde o Senhor esteve conosco, esteve com essas famílias que aqui se encontram, esteve também com todos os nossos alunos, ó Pai. Isso é motivo de gratidão e por isso estamos oferecendo esse culto a Ti. Um culto de gratidão a Ti, Senhor, por tantas bênçãos. Muito obrigada, Paizinho querido, por cada vida aqui representada. Que o Senhor esteja falando grandemente aos nossos corações. Que a palavra que nós vamos ouvir agora, vinda dos Teus lábios, através do pastor Paulo, seja edificante para as nossas vidas, para a nossa família. Porque foi o Senhor quem constituiu a família. E Te damos graças, glórias e louvores, Senhor Deus, porque o Senhor está no controle de cada uma delas. Usa o Teu servo, Senhor Deus, aqui ao falar da Tua palavra, que ele seja, Senhor Deus, tão somente usado por Ti, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao coração de cada um de nós. Usa também, Senhor Deus, cada criança que vai estar aqui, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoá-las e que elas possam, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Muito obrigada, continua conosco, Tua presença é importante e fundamental neste lugar. E nós Te somos gratos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.
Graça, Graça e paz, irmãos. Está todo mundo bem? Está todo mundo tranquilo? Folgados? Amém. Dá certo. Queridos, esse tema que foi colocado aqui para a escola foi um tema que nós usamos no mês de maio, que foi o mês da família aqui na nossa igreja. Não é? Esse mês já é um novo mês, é um novo tema que a gente tem aqui para a nossa igreja. Portanto, é importante a gente ter mês a mês, tema após tema, com versículos diferentes e temas diferentes. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus. Acho que foi, já está aí? Já? Posso ler? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Ela não caiu. Contra aquela casa, ela não caiu, porque tinha os alicerces sobre a rocha. Mas houve outros que ouvem as minhas palavras e não a praticam. É como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Amados, quando a gente estava reunido para estudar o que nós queríamos fazer no mês da família, a gente discutiu esse tema. Porque esse tema para nós é muito importante, principalmente no mês de maio, que é o mês da família. E nós estudamos isso e entendemos que Deus queria falar ao coração da igreja dentro desse tema. Para começar, eu quero sair daí lá para o começo, quando Deus criou a família. É interessante que eu estava falando para a primeira turma e disse: olha, Deus criou a família antes do pecado. A família Ele criou no capítulo 2 de Gênesis, não é verdade? Não tem fundamento, é fraco, você constrói sobre a areia, qualquer chuva que der, qualquer vento que der, qualquer rio que vier, derruba aquela casa, porque ela é construída sobre a areia. Isso é um insensato. A palavra de Deus diz lá em Tiago que aquele que ouve a palavra e não pratica é um insensato, alguém que não está fazendo nada para edificar a sua família, a sua casa. Isso é verdade, irmãos. Quando a gente ouve a palavra, você pode sair daqui ouvindo essa palavra, e lá fora você pode estar construindo a sua casa sobre a areia, e continuar construindo sobre a areia. Amados, isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Devemos pensar: será que a construção da minha casa está sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, ou sobre rocha e areia, que é Jesus e um pouco de areia? Amados, é necessário que a gente pense isso e tome uma decisão de dizer: eu vou construir a minha casa sobre a rocha, família edificada sobre a rocha, porque a rocha é que é o forte da casa. A chuva bateu contra a casa que era construída na areia, ela caiu, e grande foi a sua queda. Amados, é importante que a gente pense isso, não deixar que o vento, a chuva ou qualquer outra coisa possa derrubar a nossa casa. Se ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, somos o quê? Somos nada. Somos nada. É necessário que a gente coloque em prática o que a gente ouviu da palavra de Deus. Amém? Vamos agora para quem construiu a casa, está construindo a casa sobre a rocha, né? Sopraram os rios, os ventos vieram, bateram contra aquela casa e ela não caiu, porque o seu alicerce era sobre o quê? Era sobre o quê? A rocha. A rocha é a presença de Jesus, é a palavra de Deus. É importante, o grupo cantou terminou a primeira parte, quando nós falamos aqui: minha casa será uma casa de bênçãos, minha casa será reconhecida como um pedaço do céu. Nós queremos que a nossa casa seja um pedaço do céu, ou um pedaço daquilo que não é céu? O que você quer? Quer que a sua casa seja uma casa de bênçãos,
uma casa onde o Senhor é edificado, uma casa onde as orações são atendidas, milagres acontecem. Você quer que a sua casa seja assim? Eu quero que a sua casa, não sei como anda a sua casa, mas continue desta forma, que está continuando há muito tempo. Uma casa que não tem base, uma casa que a areia é a base da casa. Meus amados irmãos, essa casa construída sobre a rocha, nenhuma tsunami pode derrubar. Nenhuma tsunami, nenhum desastre climático pode derrubar essa casa que é firmada sobre a rocha. Por isso, irmãos, é que a gente tem que entender e querer e trazer para a nossa casa. Mas você pode perguntar, mas pastor, na minha casa eu nunca tinha costume disso, eu nunca ouvi isso. Eu acho que foi construída sobre areia. Você pode fazer o seguinte: vamos botar rocha debaixo dessa areia. Vamos mudar a estrutura desta casa para que ela possa ser uma casa firmada sobre a rocha e não sobre a areia. Quem quer continuar com a vida firmada sobre a areia? Quantos tem aqui que a sua casa é firmada não na rocha, mas na areia? Quantos casais aqui temos que entendem que isso acontece? Não queira isso na sua casa, não queira isso na sua família. Queira que a sua família seja construída sobre a rocha que é a palavra de Deus, a rocha que é Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por sua palavra lida e entendida nesta noite. Vamos orar? Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, pelas Tuas propósitos para as nossas vidas. Como a irmã Fatinha leu, quem tenta construir a casa, edificar a casa com as suas próprias mãos, não leva a nada, se o Senhor não edificar. Por isso que nós entendemos que a nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, construída pelo arquiteto maior, que é Deus, para que a nossa casa possa encontrar ali um pedaço de céu. Como na música que cantamos, onde Jesus habita, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Que isso possa acontecer conosco, se isso possa acontecer com a nossa família, para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus e para a nossa felicidade, do marido e da esposa e também dos nossos filhos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus fale aos nossos corações, que não permita que coisas ruins como separação venham a acontecer, mas que a Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia possa habitar neste lar, construído sobre a rocha, para a glória e honra do Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, amém. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Vamos lá, agora tem que dizer, vamos lá. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Amém? Pode assentar, que Deus abençoe a vida de vocês.